Irmãos, a gente está no mês da família e hoje é o último domingo do mês da família. Não é gostoso isso ou não? Gente, que gostoso esse mês foi. Falar sobre família, ouvir as famílias da igreja, ouvir oração de algumas famílias e ver que a gente tem famílias muito bonitas na nossa igreja. E família bonita é um privilégio de todo mundo. E você tem que trabalhar para que sua família seja bonita. Não adianta olhar e falar, aquela família é bonita. A família bonita é a família que você trabalha para que ela seja bonita. Então, não se preocupe muito em ter uma família bonita, mas em ser uma família bonita. Ser uma pessoa que abençoe a sua família, dê a sua contribuição para que nossas famílias sejam realmente bonitas e muito mais do que bonitas visualmente, que sejam bonitas espiritualmente aos olhos de Deus. E hoje é o último domingo, né, do nosso mês de famílias. No próximo domingo a gente vai iniciar um novo tema, a gente vai falar sobre o aniversário da nossa igreja. O próximo mês também é o aniversário do Celebrando a Recuperação, olha que bacana. Vamos tentar juntar as duas coisas aí, mas é um mês muito alegre, um mês muito festivo, porque a gente vai fazer 97 anos. Não é bacana isso ou não? Amém por isso, 97, daqui a pouco nós vamos chegar no 100. E aí a gente vai planejar um negócio bem bacana para os nossos 100 anos. Mas vamos nos preparar, então, para falar um pouquinho sobre o aniversário da nossa igreja, o nosso compromisso com a igreja, mas isso é o mês que vem. Por enquanto, a gente ainda vai falar sobre família, e hoje eu quero, já que falamos ainda sobre família, ler com vocês Lucas, apenas 3 versículos de Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 20 até o 22. Lucas 15, do 20 até o 22, esse é o texto que eu quero ler. E nós vamos falar brevemente aqui a respeito das nossas famílias e do que o Senhor tem para nos falar e nos ensinar a respeito delas. Aqui em Lucas 15, é um capítulo muito conhecido e muito famoso da Bíblia, a gente tem 3 parábolas. E eu quero ler um pouquinho a respeito dessa última parábola. E não a parábola toda, mas apenas o restante dela, um finalzinho dela. Ou apenas uma cena dela. No capítulo 15, verso 20, diz: E levantando-se, foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém? Querido Deus, continua falando conosco, ó Pai. Foi maravilhoso estarmos na Tua presença até este momento, mas a nossa alma tem uma sede insaciável do Senhor. Então continua conosco e fala-nos também através da palavra, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia, fala muitas vezes a respeito de uma relação entre nós e Deus como uma relação de família. Isso está no Velho Testamento e também no Novo Testamento. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida no reino de Deus, ela é sempre comparada com uma vida em família, uma vida no lar. E no Velho Testamento isso acontece bastante, e no Novo Testamento isso também é muito importante. O lar, ele é uma espécie de figura, de modelo da nossa vida com Deus, ou da nossa vida no reino de Deus. Eu separei alguns fatos aqui, só para a gente constatar isso, e a gente podia citar muitos outros. Mas, por exemplo, o fato de que na Bíblia, ou no Novo Testamento, os cristãos chamam um ao outro de irmão. A gente se chama de irmão, não é porque a gente acha isso bonito. A gente se chama de irmão porque, de fato, na Bíblia as pessoas fazem isso. As pessoas são chamadas e chamam um ao outro de irmão para dar a ideia de que a gente é um tipo de uma família. Também o fato de Cristo ser um noivo e a igreja ser uma noiva. O Novo Testamento explora muito essa figura e é uma ideia muito bonita de como se a igreja fosse uma noiva e Jesus Cristo fosse um noivo. E aí a ideia da figura ela é explorada, né, em todos os sentidos, essa relação conjugal que existe entre Cristo e a sua igreja. Até a vinda de Cristo é comparada como se fosse uma cerimônia de casamento, onde a igreja subindo para se encontrar com Jesus é mais ou menos como uma noiva que vem lá da porta ao encontro do seu noivo no altar. É uma figura bonita, é uma figura do lar, uma figura de família.
Também tem uma ideia e uma figura da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma mesa onde as pessoas se sentam ao redor da mesa e comem uma refeição. A ideia da ceia do Senhor como uma refeição, ela é tirada do lar, onde você se senta na mesa e come uma refeição com a sua família. A ideia de Deus como um pai, por exemplo, né? Deus é muitas vezes citado na Bíblia como um pai. E quando a gente fala de Deus como um pai, essa figura é tirada do lar. É no lar que a gente tem um pai e, portanto, a nossa caminhada com Deus é mais ou menos como um lar, onde somos uma família e Deus é o nosso pai. E essas são apenas algumas, a gente podia citar outras, mas são algumas figuras que mostram que a vida cristã e o reino de Deus é um tipo de família e o lar é uma espécie de modelo para a nossa caminhada com Deus. Mas por que o lar, então, retrata a nossa vida com Deus? O que tem no lar, na família, que é um modelo para a nossa caminhada com Deus? Porque a gente anda com Deus e, de fato, tem muita coisa, né? Mas quais são essas coisas? O que no reino de Deus é parecido com o que acontece no lar? Aqui nesse texto a gente tem alguns exemplos disso, já que esse texto ele colocou a gente aqui no cenário da família e do lar. Todo mundo já leu essa história, ela é muito conhecida, é a história de um menino que pediu a sua parte da herança e foi embora de casa. E gastou toda a sua herança nos seus próprios prazeres e nos seus deleites pessoais. E depois que ele ficou muito pobre, e virou ali um pastor de porcos, e se alimentava com as bolotas que os porcos comiam, para poder matar a sua própria fome, ele lembrou que em casa ele comia boa comida, ele tinha amor, ele tinha tudo no lar, e ele resolveu voltar. E ele fica preocupado se ele vai ser aceito ou não, mas quando ele chega em casa, para sua surpresa, ele é muito bem recebido. O pai já o estava esperando, e ele até tem um discurso preparado e montado, mas ele não consegue fazer o discurso inteiro. Na metade do discurso, o pai corta o discurso dele, e todo aquele pedido de desculpas, o pai simplesmente o recebe, o abraça e faz uma festa para ele. E essa ideia do retorno é o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, como um lar, o lar sendo um modelo para a nossa vida com Deus. O que você tem no lar que representa a sua caminhada com Deus? A primeira delas é a compaixão. O lar é um lugar de amor. Pode ser um lar até muito ruim, até mesmo disfuncional, mas é muito raro um lar onde as pessoas não se amem. Eu acho que até muito lar as pessoas amam do jeito errado. Eu não vou dizer que não exista um lar onde não tenha existido amor. A gente sabe que num mundo pecaminoso como o que vivemos, a gente encontra de tudo. Mas, via de regra, o lar é um lugar de amor. Meus pais, eles podem ter errado muito em relação a mim, mas uma coisa eu tenho certeza, eles não erraram em relação ao amor. Eu me senti amado pelos meus pais. Eles me amaram do jeito deles, é verdade, mas eu não tenho dúvida de que fui amado por eles. Eu tive muita confiança disso. Assim é na nossa relação com Deus. Na relação com Deus, nós somos uma família onde somos amados. Podemos ser amados pelos irmãos, mas principalmente nós somos amados por Deus. E a gente nunca pode duvidar disso, de que somos amados por Deus, somos queridos por Ele. Não importa por onde andemos, não importa quanto nos afastemos de Deus, a gente sempre pode apostar no fato de que Deus nos ama e pode utilizar esse fato para voltar para Deus. Um cântico do Gerson Borges, falando inclusive sobre essa parábola, aliás, uma cantata muito bonita sobre essa palavra, uma das primeiras músicas diz: se o meu coração, incircunciso coração, se humilhar, e eu voltar para Deus tão quebrantado que não tenha nem palavras. Se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir sua voz, seguir a Jesus, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus. Irmão, cada dia é um novo tempo de voltar para Deus. Nunca vai acontecer o dia que você vai voltar a Deus e não vai ser recebido. Deus é um Pai amoroso que nos recebe. E a gente pode apostar no fato de que somos amados por Deus. Quem está com Deus encontra um ambiente de amor. Uma das coisas mais deliciosas da nossa caminhada com Deus é que na caminhada com Deus você se sente amado, protegido, coberto pelo amor de Deus. Se ninguém mais te ama,
E não, é muito difícil, né, ninguém te amar, isso, só se você for muito ruim mesmo, não é? Mas vamos imaginar que numa hipótese muito, né, ninguém te ama, você pode apostar no amor de Deus. Aliás, uma das melhores coisas da vida cristã é você voltar para Deus e encontrar em Deus um ambiente de amor. Isso é impossível que você encontre Deus, esteja nos pés de Deus, aprendendo com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele e não se sentir amado por Ele, porque Deus é um Deus de amor. O amor está na própria essência de Deus. Como a gente vai aprender numa das lições da EBD, né? A gente está aprendendo sobre Deus na EBD, que esse conceito de que o amor é uma essência é um conceito muito bonito e muito poético, mas o amor não pode, Deus não tem uma essência só. Tudo em Deus é essencial. Então não é só o amor, mas é o poder, a glória, a majestade, a eternidade. Deus é um todo completo e não tem uma parte mais importante do que essa, mas essa é uma das belezas do Evangelho, de que o Evangelho selecionou a parte que mais importa para nós. Deus é muitas coisas, e muitas delas a gente não entende nada, mas se tem uma coisa que Deus quer que você entenda é sobre o seu amor. Você não pode não entender muito sobre o poder, pode não saber muito sobre o que é espiritualidade. Na verdade, a gente não sabe nada sobre a espiritualidade de Deus. Tem muitos atributos que nós não sabemos nada. A gente só sabe que o atributo existe, mas eu não sei o que significa aquilo. Eu não sei como é que aquilo funciona. Mas o amor eu sei. Porque de todas as coisas que Deus quis revelar, a principal delas foi o seu amor. E como vamos aprender na EBD também um dia, né, nas próximas lições, também a sua justiça, porque o amor e a justiça de Deus foram revelados na cruz de Cristo. São os principais atributos de Deus, não do ponto de vista de Deus, mas da revelação de Deus para nós. É o que Deus quer que eu saiba, é o que Ele quer que eu sinta, é o que Ele quer que eu viva, o seu próprio amor. Deus é amor. E quando o filho volta para casa, ele encontra um lugar de amor. A segunda coisa que nós encontramos no lar é o acolhimento. O acolhimento. O lar sempre nos acolhe. É o lugar onde somos recebidos. Não importa por quais caminhos nós tenhamos seguido, sempre é tempo de voltar a Deus. Sempre é tempo de retornar, de se arrepender. Tem muita gente que às vezes sai, né, da vida do Senhor, segue por outros caminhos, e aquilo é como que uma desculpa. Não, eu não vou mais voltar para Deus. Deus não vai mais me receber de volta. Meu irmão, o lar é um lugar do acolhimento. E Deus sempre vai nos receber. Nós podemos voltar. Não importa quantas vezes nós tenhamos caído. Certa vez um discípulo perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E ele até deu uma ideia, talvez até 7. Porque havia certamente uma tradição de que 7 vezes você perdoa. E Jesus falou, não, até 7 não. Você deve perdoar 70 vezes 7. E quando Jesus fala isso, ele está falando sobre uma maneira como o próprio Deus age. Ele está mostrando o modus operandi dele mesmo, porque eu sou assim. Eu estou disposto a perdoar vocês infinitas vezes. E por isso vocês devem estar dispostos a perdoarem uns aos outros infinitas vezes. Irmãos, a família de Deus é uma família de acolhimento. Você pode voltar, você pode retornar e você vai encontrar um Deus propício. Sempre é tempo, sempre é oportunidade de voltar para Deus. Em terceiro lugar, o nosso lar, ou qualquer lar, é um lugar de cura. É um lugar de cura. No lar nós somos curados. Somos curados de muitas coisas. É um lugar onde nós tratamos de feridas, de dores. Quando você tem um problema, e a gente desde criança aprende assim. Eu apanhei na escola, eu caí na rua, eu machuquei, pisei no caco de vidro. Não importa, se você está machucado, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu vou para casa. Não é assim que as crianças pensam? Eu não vejo a hora de chegar em casa, porque em casa eu serei tratado. A criança nem quer ir para o hospital, mas ela sabe que em casa ela vai ser cuidada, vai ser tratada. Em casa ela vai encontrar o acolhimento e a cura. É o que encontramos no lar. O lar é o lugar onde somos tratados de nossas feridas. O filho pródigo volta ferido. E as suas feridas são tratadas no lar. Suas dores são cuidadas. Aquele é o ambiente ideal para a nossa cura. O hospital ele é uma anomalia.
O hospital talvez não devesse nem existir. Talvez o lar fosse o lugar onde todas as nossas doenças devessem ser tratadas. Mas certamente há doenças que não podem ser tratadas em casa. E aí, neste caso, e veja que isso é uma anomalia, isso não deveria existir. Mas, infelizmente, muitas doenças não podem ser tratadas em casa. Então, para isso existe o hospital. Mas se o lar fizesse bem a sua parte e cumprisse bem o seu papel, talvez o hospital fosse muito menos necessário. E como é que o lar pode curar nossas feridas? Ela pode fazer muito por nós. Nós podemos comer bem no lar. Isso vai evitar muitas doenças, não é verdade? E você não vai precisar ir para o hospital. No lar você pode dormir bem, dormir com qualidade, e por isso você não vai precisar ir para o hospital, e muitas doenças serão evitadas. O lar é um lugar onde você é amado, acolhido, onde você é bem recebido, e isso te dá uma condição psicológica boa para você se desenvolver e crescer de forma saudável, para que sua emocionalidade seja saudável, e isso vai evitar muitas doenças. Vejam, o lar é o lugar da cura. É o lugar da cura. E aqui nós temos um exemplo de cura na história do filho pródigo. A primeira coisa que quando o filho volta, o pai lhe dá é uma roupa nova. O texto diz no versículo 22, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa. O que é a roupa? A roupa é a cura da vergonha. A cura da vergonha, porque a roupa na nossa geração ainda é, e no tempo bíblico também era, o símbolo da honra. Você vê que uma pessoa é honrada quando ela se veste bem. Ah, ele está vestindo, né? O pastor está vestindo uma roupa da Armani, né? Hugo Boss, né? Então ele deve ser uma pessoa muito elevada, não é verdade? Não é assim que a gente pensa ou não? Ah, deve ser uma pessoa muito incrível, porque ele veste uma marca incrível. A roupa é o símbolo do status de uma pessoa. Você mostra seu status pela sua roupa. Era assim no tempo bíblico. Colocar uma roupa boa significa honra. E quando o pai diz, traz a melhor roupa, significa, vamos devolver a honra dele. O lar é o lugar onde somos curados de nossa humilhação, de nossa vergonha. O pecado nos envergonha. O pecado humilha, mas é na presença de Deus que encontramos cura da nossa humilhação. Deus nos coloca em honra novamente. Deus faz a gente andar de cabeça erguida, com uma roupa espiritual bonita. Uma das igrejas do Apocalipse para as quais João escreve, o texto diz, ela estava vivendo em desonra, como se estivessem nus. E aí o próprio Deus diz que vocês encontrem roupas espirituais para cobrir sua nudez espiritual. Vocês estão em vergonha, pois é na presença de Deus que encontramos cura para a nossa vergonha. A segunda coisa que o pai pede é um anel. Ele diz no versículo 22, traz depressa um anel e põe-lhe o anel no dedo. Por que o anel? O que é aquele anel? O anel na Bíblia é o símbolo da aliança. Porque quando as pessoas faziam aliança, o anel sempre estava presente na aliança. Ou você recebia um anel, ou então o anel ele era a marca que se colocava na cera, que era usada no contrato da aliança. E o anel, você tem o anel e ali está a marca na mão de uma pessoa, não é? A marca na cera do contrato. O anel simboliza a aliança. Deus cura a nossa aliança com Ele. Não é à toa que na ceia do Senhor, quando nós compartilhamos o cálice, nós dizemos que o cálice é o cálice da nova aliança. Toda vez que participamos da ceia do Senhor, nós renovamos essa aliança. O que é a renovação da aliança? É a quebra do nosso relacionamento com Deus. A gente tem uma aliança com o Senhor e nós quebramos essa aliança. A gente quebra o contrato. E o que Deus faz quando quebra o contrato? Será que Ele nos rejeita? Não. Ele chama de volta e diz, volte aqui. Vamos renovar esse contrato. Onde é que você quebrou o contrato? Ah, você quebrou essa cláusula. Vamos renovar essa cláusula. Vamos dar mais um tempo. Eu gostei uma vez das palavras de um autor que li, John Piper, inclusive, escrevendo num dos livros, ele fala que Deus ele nos deu um contrato de vida que tem que ser renovado. E esse contrato de vida, ele só dura 2 minutos. 2 minutos. E sabe como é que você renova? Respirando. A cada 2 minutos você precisa renovar o seu contrato. Deus ele trabalha no sistema de renovação de contrato, e essa renovação é completa e permanente, e ele diz, a cada 2 minutos, porque você precisa de Deus para respirar.
Já pensou que coisa linda? Deus quer renovar constantemente o seu contrato conosco. Onde não está bem? Vamos conversar novamente. Vamos falar sobre isso. Vamos assumir atitudes novas. Vamos com paciência. E Deus tem toda a paciência conosco. Amém. Aleluia, porque Ele tem essa paciência. O anel é o símbolo da cura de nossa aliança com Deus. Ele dá também a sandália no versículo 22. O texto diz... Trazei também, traz um anel no dedo e sandálias nos pés. O que significa a sandália? A sandália é aquilo que a gente usa para andar, né? Para ir por aí. Naquele tempo não tinha estrada asfaltada como hoje, as estradas eram muito ruins, às vezes muito pedregosas, e por fim as pessoas tinham que usar bons calçados. A sandália, portanto, é o símbolo da liberdade. Quem tem boas sandálias pode ir para qualquer lugar, está livre para ir longe. A cura da liberdade. Quando a gente se vê aprisionado na vida que não queria, preso nas emoções, preso nos sentimentos, nós encontramos liberdade em Deus. É como se Ele dissesse, põe sandália, porque a gente vai passear. Uma das coisas que acontece com quem uma pessoa que está muito amargurada emocionalmente, é que ela vive presa. A vida é uma vida presa, muitas vezes presa no seu lar, presa no quarto, presa numa cama. Quanto mais emocionalmente abalada a pessoa está, mais presa ela vive a um ambiente. Até que uma pessoa muitas vezes fica presa ao quadrado de uma cama e não consegue sair dali. Pois muito bem, a obra de Deus em nós é para nos dar sandálias. É como chegasse para alguém que está numa cama e não consegue sair dela, presa nas suas próprias dores emocionais, e alguém dissesse para ele, coloca o sapato que você vai sair agora, nós vamos para a rua. Quando o pai diz, põe sandália no pé, ele está dizendo, vamos voltar para a rua. Eu acho interessante a ideia de voltar, porque o filho tinha acabado de voltar da rua, não é? Mas ele está dizendo, eu vou te dar uma liberdade nova, agora o passeio é comigo. Você passeou sozinho, e deu no que deu, mas agora você vai sair comigo, é comigo agora. O pai dá a ele uma sandália, e por isso ele o cura de suas prisões, e dá a ele um novo sentido de liberdade. E por fim, a última coisa que o pai lhe dá é uma festa. O versículo 23, que nós não lemos, mas ele diz, trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Deus nos cura de nossas tristezas. Todo mundo quer ser feliz, pois muito bem, você vai encontrar felicidade em Deus. Um dos trabalhos de Deus em nossa vida é exatamente nos fazer felizes. O Velho Testamento tinha uma palavra para isso. O Novo Testamento não gosta muito da palavra alegria ou felicidade, né? Até a palavra, inclusive, é um pouco complicada na própria língua grega. Mas existe uma palavra que o Velho Testamento usa e o Novo Testamento também. É a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela significa que você vai ser o melhor possível neste mundo. A melhor qualidade de emoção, que você realmente vai encontrar uma alegria em Deus, uma alegria verdadeira na presença de Deus, não a alegria do mundo, não exatamente a adrenalina ou a dopamina, não é exatamente isso, mas uma alegria verdadeira, uma alegria espiritual na presença de Deus, um contentamento, porque é impossível você contemplar Deus e não encontrar um contentamento dentro de você, impossível. Se você contemplá-lo, se você estiver na presença dele e desfrutar da glória que irradia da presença de Deus, é impossível não haver contentamento na tua vida. E é exatamente isso que o pai faz com o filho. Quando ele volta, ele ganha uma festa. Vamos fazer uma festa. E eu acho linda essa expressão, porque Deus está também fazendo uma festa para cada um de nós, toda vez que retornamos a Ele e voltamos para a presença dEle. Como é bonita a figura do lar. E eu acho lindo que Deus, através do seu Espírito, utilize essa figura do lar para falar da nossa caminhada com Deus e de como no lar nós encontramos essas coisas incríveis e maravilhosas. Primeiramente o amor e a compaixão, depois o acolhimento e depois a cura. Coisas que você só encontra no lar e da melhor qualidade possível. A melhor qualidade possível. É assim também na presença de Deus. Você encontra todas essas coisas porque em Deus você tem um pai e uma família.